Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para mostrar a vocês o registro de aconselhamento bíblico. Geralmente, nós usamos essas fichas para registrar as sessões de aconselhamento bíblico. E eu coloquei lá no ciclo 6 de vocês, lá na plataforma, esse documento em PDF. Esse documento ele pode ser baixado lá no site da ABCB, na parte de suplementos. A ABCB é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Então, para cada sessão, o conselheiro bíblico ele usa esse registro, né, para poder ser uma ferramenta de ajuda, né, nesse processo aí. Então, é um documento bem simples, né? É um registro que é bem simples e que depois que você entrega para o aconselhando, né, a ficha anamnese, você vai fazer exatamente as sessões e aí você usa esse registro. E aqui nós temos alguns itens que são importantes. Nós temos aqui a data de quando vai ser a sessão de aconselhamento, né? Você coloca aqui a data da sessão. O caso é se talvez o conselheiro ele tem o hábito ou o costume de notar a quantidade de casos que ele já tratou, tem tratado. Então ele coloca, por exemplo, se aquele é o 10º caso que ele está tratando, ele coloca aqui, caso número 10. Geralmente eu não preencho essa parte, né? Mas essa aqui é muito importante. Sessão, número, o número da sessão, se é a primeira, a segunda, porque aí o conselheiro vai saber quantas sessões ele já fez, isso fica registrado. A duração da sessão, em média, porque nós não podemos prever ao certo quanto tempo a gente vai gastar, mas em média a gente coloca aí um tempo de 50 minutos, 1 hora, é uma previsão. Pode passar e, dependendo, pode ser um pouco menos, né? E aí aqui as iniciais do conselheiro. Geralmente, nessas fichas, nesses registros de aconselhamento, nós não utilizamos nomes completos, tá bom? Nós utilizamos apenas siglas. Então, aqui, iniciais do conselheiro. No caso, se eu fosse o conselheiro, seria AC, Antônio Carlos, apenas. Principalmente, irmãos, aqui, iniciais do aconselhado. Como eu falei, nessas fichas você não coloca o nome nem do conselheiro, nem também do aconselhado. Você coloca as iniciais do nome dele. Por exemplo, se for João Pedro, você coloca JP apenas. E aqui o número de sessões a realizar. Para você, né, a partir da primeira sessão, talvez quantas sessões você pretende realizar naquele aconselhamento. Isso é uma previsão, não quer dizer que será aquele número exato. Talvez 8 sessões, 10, 12, tá bom? Você faz aí uma estimativa. E aqui nós temos, nessa parte aqui, as tarefas da semana. Essa parte aqui, não é? Esses dados iniciais e essa parte das tarefas da semana, você preenche também com antecedência. E eu vou mostrar daqui a pouco os assuntos também a serem tratados. Você já leva pronto isso para a sessão. Então, quais são as tarefas que eu vou passar para o meu aconselhado? Memorização de versículo. Que versículo eu quero que ele memorize das Escrituras? Talvez o versículo principal que vai ser trabalhado naquela sessão, né? Aí você pode colocar aqui devocionais diárias, pode passar para ele alguns textos para ele ler. E aí outras atividades práticas, né? Outras tarefas práticas aqui. Na sequência, você também com antecedência já coloca os assuntos que vão serem tratados e serão tratados na sessão. O que é que você vai trabalhar naquela sessão? Então você preenche aqui, tá bom? E mais embaixo, assuntos a serem tratados em sessões futuras. Então, na coleta de dados e talvez na primeira sessão, o que é que vai ser preciso trabalhar de temas, de assuntos com aquele aconselhado? Então, você preenche aqui. Essa parte aqui, geralmente você só preenche a partir da segunda sessão. Por quê? Para a primeira sessão, digamos, a única tarefa que você deu foi a entrega do inventário de dados pessoais. Você talvez não passou nenhuma tarefa. Você vai passar a tarefa a partir da primeira sessão. Então, geralmente aqui,
no primeiro encontro eu não preencho nada aqui. Agora, a partir do segundo encontro, da segunda sessão, onde na primeira eu já passei tarefas, eu aqui vou avaliar como foram as tarefas, se ele conseguiu fazer completamente, parcialmente, como foi. Então, aqui eu coloco. Eu posso até colocar os nomes das tarefas da semana anterior e dar um ok. Memorização de um versículo, aí está aqui, aí você, ok, ele realizou. Leitura de uma passagem bíblica, ele realizou. Ou também não realizou, aí você procura saber qual foi a dificuldade que ele teve. Uma outra coisa aqui, muito importante, as anotações da sessão. Aqui é a parte onde o conselheiro ele vai tomar nota de informações, de dados, de coisas que aconteceram na sessão. Então, ele tem todo esse espaço para preencher aqui. Isso ele faz, geralmente, na hora da sessão. Os assuntos a serem tratados, ele já leva preenchido. Essa parte é para você tomar nota de questões durante a sessão, de informações. Ela serve também para a coleta de dados. Aí você nota aqui nessa parte, ok? Então, como eu falei, na plataforma, está lá em PDF, mas no site da ABCB, você pode também encontrar o formato em Word, tá bom? Eu vou mostrar aqui um registro que eu preenchi a título de exemplo, tá certo? Não quer dizer que você tem que fazer exatamente como eu fiz aqui, mas talvez algumas coisas sirvam de norte para você, tá bom? Então, digamos que eu já vou receber alguém, já recebi o IDP, o inventário de dados pessoais daquela pessoa, e aí eu estou organizando, eu estou me planejando para ministrar a primeira sessão. Então, primeiro a data de hoje, 22/8/2020, né? A data em que aconteceu aquela sessão. Geralmente eu não coloco que número de caso é aquele, certo? Mas é muito importante, como eu falei, o número da sessão, é a sessão número 1, porque aí você vai saber quantas sessões você já fez, em que sessão você está. Então, essa será a primeira sessão. A duração aproximada de 1 hora. Geralmente, a primeira sessão dura um pouco mais do que isso, porque é o primeiro encontro, você vai fazer a coleta de dados, vai tentar criar um vínculo com a pessoa, e a primeira sessão, às vezes, passa de 1 hora. As iniciais do conselheiro, está aqui AC, né? Que é Antônio Carlos, mas eu só coloco as iniciais para não revelar nomes, porque não sei, pode acontecer dessas fichas se perderem de alguma maneira, vamos pensar assim, de forma extremada. Mas você só tem aqui as iniciais, não tem os nomes de ninguém. E as iniciais do aconselhado. Digamos que o meu aconselhado seja José Mário Santos, só um exemplo. Então, as iniciais do nome dele. Nunca coloque o nome do aconselhado na ficha. Até mesmo nessa parte aqui de anotações, que eu vou falar daqui a pouco, você pode colocar a sigla do nome dele. Ele falou, ou JM disse, é melhor, tá certo? E aqui, número de sessões a realizar. Eu planejei um número aqui aproximado de 10 sessões. Possa ser que seja menos, possa ser que sejam mais, tá bom? Mas aí, ao longo da caminhada, eu vou descobrir isso. Mas eu preciso ter uma previsão de quantas sessões eu vou precisar para aconselhar aquela pessoa. E aí, como eu falei para vocês, eu já preencho aqui na primeira sessão as tarefas que eu vou passar para ele. O João Mário é um irmão que tem lutado com o temor dos homens, com o medo, né? O medo de homens, ou o temor de pessoas. E aí eu quero trabalhar com ele, eu quero que ele memorize um versículo muito importante que é de 1 João 4,18. Você também pode colocar outro versículo aqui, tá bom? Dependendo do caso, dependendo do problema, um versículo que eu quero que ele memorize, que ele conheça, é esse versículo. Então, essa é a primeira tarefa que eu vou passar para ele. E aí também, mais 2 tarefas que eu vou passar para ele, eu vou pedir para ele anotar a pregação com aplicações. Isso pressupõe que ele vai ter que congregar, que ele vai estar na igreja, ok? E aí, durante o sermão, eu quero que ele tome nota do sermão e faça aplicações para a vida dele. Porque na sessão seguinte, eu vou perguntar o que foi que ele aprendeu com a pregação e o que ele aplicou à vida dele. E aí também um outro material que eu vou passar, uma leitura, é de um livreto bem curtinho, um livreto chamado Quando os Problemas Surgem, do conselheiro bíblico Robert Jones.
ok? É uma série muito interessante e é um livretinho bem pequeno. Eu acho que em 30 minutinhos ele consegue ler esse material, 30, 40 minutinhos, ok? Então, um versículo bíblico para memorizar, para ele meditar, a anotação da pregação e a leitura desse livreto. Essas serão as tarefas que eu vou passar para ele. E quais os assuntos que eu vou tratar nessa primeira sessão? Ok? Então, já coloco aqui, eu já levo isso pronto. Os assuntos, primeiro, criar envolvimento com o aconselhado e orar. Então, já que é a primeira sessão, eu vou recebê-lo no gabinete pastoral, eu vou conhecer aquela pessoa, eu vou conversar com ela e vou tentar colocar em prática o primeiro elemento, o primeiro elemento central no aconselhamento, que é criar um envolvimento, criar um relacionamento. E vou, depois disso, orar pela vida dele, pela sessão, para dar início ali ao encontro, ok? Na sequência, eu vou fazer coleta e interpretação de dados, ou coletar e interpretar dados. Como? Eu vou pegar o IDP, o Inventário de Dados Pessoais, que ele me entregou com antecedência e preencheu, e fazer algumas perguntas para esclarecer, para tirar dúvidas, e à medida que ele for respondendo, eu vou coletando dados. Onde é que eu registro essas informações? Aqui ao lado, nas anotações da sessão. Aqui o conselheiro, ele vai tomar nota. Então, digamos, eu estou coletando um dado em que o nosso irmão João, não é, que é o nosso aconselhado, disse que não está dormindo bem. E aí eu pergunto, o que é que tem levado você a não dormir bem? E aí ele diz, eu tenho tomado medicamento porque eu estou muito ansioso. Então, eu venho e tomo nota aqui. Ele não está dormindo bem porque está ansioso, porque está fazendo uso de medicamentos. Então, eu registro aqui essa informação. Ela vai me ajudar e vai servir no processo de aconselhamento bíblico, ok? E aí também nessa sessão, depois de ouvir um pouco da história, da experiência, do sofrimento do nosso aconselhado, eu vou comunicar esperança bíblica para ele. É um outro elemento central. E como eu vou fazer isso? Eu vou compartilhar com ele o texto de Romanos, capítulo 8, 28 a 29. Eu posso utilizar também 2 Pedro 1:3, mostrando para ele que tudo que precisamos para um viver piedoso, Deus já nos deu. E posso também trabalhar com ele 1 João 4:18, sobre o amor de Deus, o amor bíblico, que no amor não há medo. Então, eu comunico esperança. O nosso irmão João, aconselhado, né, que é o nosso aconselhado, ele precisa sair da sessão com encorajamento, com esperança bíblica para enfrentar o problema que ele está passando. E aí também, nesse primeiro encontro, eu explico para ele o processo de aconselhamento. O que é o aconselhamento? Em breves palavras, o que é o aconselhamento? O que nós iremos fazer a partir daquele momento, né? Iremos usar a Bíblia, eu irei fazer perguntas, é preciso haver confiança, abertura, ele precisa estar disposto a se comprometer com o processo. Então, eu explico para ele como é o procedimento do aconselhamento. E aproveito e mostro também a importância das escrituras nesse processo, a suficiência, o poder, a autoridade das escrituras. E aí eu passo as tarefas para ele. Eu peço para ele notar as tarefas que eu já planejei aqui. Quando estiver próximo do fim da sessão, eu digo, João, eu quero que para o próximo encontro, que pode ser na próxima semana, você pode dar um intervalo aí de 8 dias, né? Você memorize, leia e memorize 1 João 4:18, que você possa anotar o sermão e fazer aplicações pessoais para a sua vida. E eu vou te dar um livretinho emprestado para você ler durante essa semana também, tá bom? Então você faz. É importante você trazer para a sessão sua Bíblia, um caderno para fazer as anotações e registrar também as tarefas, uma caneta, um lápis, porque aí você vai tomando nota de tudo que eu vou te dizendo, tá bom? E aí, depois das tarefas, você pode fazer isso ao fim da sessão, quando a pessoa sai e você fica ali sozinho. Eu percebi no diálogo, no inventário de João, que tem alguns assuntos que vão precisar ser trabalhados em sessões futuras. Então, eu vou, por exemplo, eu percebi que a vida devocional dele é muito aquém, muito fraquinha, e é algo importante para o fortalecimento dele, para a mudança bíblica dele. Eu vou trabalhar com ele sobre vida devocional. É um tema que eu quero trabalhar. O que é a devocional? Como fazer a devocional? Como ter uma vida devocional de leitura, meditação das escrituras?
Eu pretendo também trabalhar com ele. Eu percebi que ele precisa entender bem a necessidade do amor bíblico, o que é o amor bíblico, qual a importância. Vou trabalhar com ele também futuramente o temor dos homens, o que é o temor dos homens, o que é o temor de Deus e o que é o temor dos homens, qual o problema em temer os homens e quais os recursos bíblicos que a palavra de Deus nos oferece para vencer esse pecado. Vou trabalhar também ídolos do coração, porque muito provavelmente ele tem temor dos homens, porque ele constituiu ídolos no seu coração, que pode ser ele mesmo, podem ser outras pessoas, enfim. E o processo bíblico de mudança, despojar, renovar e revestir, ok? Então, esse é um exemplo aí da segunda sessão, na verdade, perdão, da primeira sessão, porque o que eu mostrei antes foi o registro aqui, né, sem estar preenchido. E eu mais ou menos trabalho dessa maneira. Como eu disse, você pode pegar aqui as ideias e preencher da maneira que você achar melhor esses dados. Esse é um roteiro que eu preparo para a primeira sessão, tá ok? Então, que Deus abençoe a sua vida. E a partir da segunda sessão, você vai mudar a data aqui, você vai mudar aqui, vai colocar a segunda sessão, quais as tarefas. Você aqui, né, como eu disse, já coloca as atividades da primeira sessão, vê se ele fez direitinho, começa sempre tentando criar um vínculo, perguntando como foi a semana, ainda faz coleta de dados e instrui biblicamente, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço em nome de Jesus.